Amém. Entoamos já nesta noite alguns cânticos que expressam aquilo que nós sentimos, não é? Vamos ficar sentados, vamos entrar na parte da palavra em que nós iremos meditar um pouco na mesma. Amém? E estamos predispostos a isso ou não, irmãos? Amém? E de facto este culto, o culto de hoje tem um cariz além daquilo que é o estudo bíblico, é a vigília, não é? Um pouco mais à frente e depois iremos ter tempo para todos nós participarmos em oração. Amém? A Bíblia diz para nós concordarmos uns com os outros em oração e de facto temos muita coisa que nós temos que concordar, não é? E quando nós concordamos em algo e nos dirigimos a Deus, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa espiritual acaba por acontecer. Essa é a nossa convicção, não é? Amém. O pano de fundo, já iremos abrir um texto da Palavra de Deus, o texto base, mas de facto, e dado aquilo que nós iremos nesta noite ter aqui, que tem a ver com a intercessão, com aqueles que são mais pequeninos, mais queridos, mais próximos, os nossos tesouros. A Bíblia diz que elas são uma dádiva, que os nossos filhos, que os nossos jovens, que as nossas crianças, elas são uma dádiva de Deus. E de facto aqui, hoje em dia, que o mundo acaba por, cada pessoa, cada indivíduo acaba por querer ele próprio controlar, querer ele próprio ter a posse. A Bíblia nos diz que eles são uma dádiva. Se eles são nossos, foi Deus que nos tem dado para que nós os possamos entregar. E de facto, quando nós verdadeiramente entregamos algo a Deus, Deus multiplica e faz com que as coisas possam resplandecer, ir mais além. Não é isso que nós queremos como igreja, orar para que a outra igreja mais nova possa fazer e possa chegar onde nós não chegamos. É isso que um pai quer para um filho. É isso que a igreja quer para a igreja mais nova. E antes de nós abrirmos o texto que está, ou melhor, enquanto nós abrimos o texto em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 3, nós temos que entender, antes de nós dedicarmos um tempo mais alargado à oração e à intercessão, é necessário entendermos aquilo que a Bíblia diz e a forma como nós vemos a vivência do dia a dia daqueles que não têm Deus. A diferença daqueles que não têm Deus, aqueles que não têm esta esperança que nós acabamos de entoar, é desastrosa. Os projetos de vida acabam por não serem concretizados. E nós queremos que os projetos que nós fazemos, os sonhos que nós temos, possam ser realizados. Não é? É, não é? Sim. Eu quero crer que os irmãos também pensam dessa forma. Provérbios capítulo 3 diz que... Provérbios 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. E Salomão, na sua sabedoria, ele escreveu de que sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o coração deve ser guardado. Quando nós estamos a falar do coração, quando a Bíblia está a falar do coração, ela está a falar de uma parte interior, em que se encontram desejos, projetos, sentimentos, planos, emoções. Tem a ver com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Ok. O versículo 23, não é? Exatamente. Ainda bem que os irmãos estão atentos. Porque a desatenção é tão perigosa. Tantos desastres, tantas coisas más. E de facto, enganar e dar a referência errada também não é nada bom. Ainda bem que foi retificado. Obrigado, irmã. E de facto o coração é alguma coisa que Salomão está dizendo que ele vai gerar a ação.
É importante nós guardarmos, é importante que o nosso coração seja guardado, que os nossos pensamentos, que as nossas emoções, que os nossos sonhos, que a nossa mente não seja poluída. E quando nós falamos de jovens, nós sabemos que os jovens muito mais facilmente apanham os ambientes mais tóxicos, mais poluídos, porque são mais sensíveis, porque estão em crescimento, porque isso vai afetar de uma forma completamente diferente. E a Bíblia nos diz que é fundamental proteger e cuidar do nosso interior, porque surgem as ações que definem o nosso caminho. A preocupação da igreja, a vossa preocupação, a nossa preocupação é de que o coração dos nossos jovens possa ser guardado. Aquilo que eles pensam, aquilo que eles sonham, possam ser guardados por Deus para que as ações, o seu comportamento, os seus projetos possam ser projetos de Deus. Amém? E não podemos deixar aquilo que a Bíblia diz da inclinação do mal, a inclinação da carne, que é uma realidade, mas há uma realidade também muito maior, que é a inclinação do Espírito. E nós somos alertados para que haja uma inclinação do Espírito. E ao estarmos nesta noite aqui, estamos a inclinar para o lado do Espírito, não é? Amém? Algo que muitas vezes me perturba é quando eu vejo pessoas que estão ali porque sim, por acaso. É tão importante ter a noção da importância da nossa presença. É tão importante gerir bem o nosso tempo. É tão importante o tempo, porque o nosso tempo é finito. O tempo da nossa vida aqui é finito. E aquilo que nós temos que fazer tem de ser de qualidade. E este desafio que nos foi colocado, nós estarmos aqui nesta noite, depois de uma semana de trabalho, não é fácil. Há quem amanhã de manhã vá trabalhar muito cedo. E de facto, este é um momento intenso. Tem de ser um momento intenso. Sobrenaturalmente, nós temos que... o nosso dado tem que tocar a intensidade deste momento, em que Deus está pronto a ouvir, de forma a que a igreja possa crescer. De forma que a manifestação de Deus no nosso corpo, nos nossos sonhos, na nossa profissão, na nossa família, possa ser uma realidade. Vou apenas dar alguns exemplos, bons exemplos. Daniel, no capítulo 1, eu vou, espero desta vez não me enganar, capítulo 1, versículo 8, Daniel, capítulo 1, versículo 8, nós vemos que Daniel, século 6 a.C., é deportado para a Babilónia e sai da sua própria terra. E sai da sua própria terra ainda jovem, com muito potencial. E no versículo 17, ele e mais alguns amigos, 4 no total, estão lá, são escolhidos para serem instruídos na religião, na crença, na ciência, na língua dos babilónicos. E vou passar a ler. Versículo 8 diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Outra versão diz que resolveu firmemente não se contaminar. E de facto, contextualizando, nós movemos-nos no meio de coisas muito apelativas. Os nossos jovens são confrontados com muitas escolhas. Daniel, neste caso, estava num ambiente tóxico. E mesmo assim Deus abençoou, porque houve um compromisso de ele não se contaminar. E nós temos que ter esta noção que os nossos jovens, que os nossos filhos, diariamente estão neste ambiente tóxico. Neste ambiente em que eles têm como diz outra versão que eu acabei de ler, têm de se resolver
firmemente a não se contaminar. E aquilo que está por trás desta decisão, nós podemos imaginar. A comunidade que ele tinha em Jerusalém era a família, foi a forma como Daniel foi instruído, foi a forma como Daniel cresceu, que fez com que ele chegasse naquele momento, ousadamente, com perigo de morte, ele dizer, não, eu vou estudar aqui estas ciências porque eu fui escolhido, mas apesar disto eu não vou me contaminar com estes procedimentos que não têm a ver com a lei de Deus. E Deus, no versículo 17, Daniel capítulo 1, versículo 17, é Deus que abençoa Daniel e os seus amigos. Deus, perante esta decisão firme, abençoou. Deus, e os nossos jovens têm que perceber isso. E eles muitas vezes percebem por causa do nosso exemplo. E é por causa do nosso exemplo. Eu sei que a maioria não tem... A faixa etária é um bocadinho maior hoje, não é? Excepcionalmente. Mas eu, ao meditar na palavra de Deus, da forma como eu iria esta tarde trazer, eu decidi e no meu coração levar a conduzir a que cada um de nós possa valorizar cada vez mais aquilo que nós temos em casa, aquilo que nós temos na escola dominical, aquilo que nós temos, muitas das vezes, os mais pequeninos perturbam muitas das vezes o decorrer dos cultos, das reuniões, e nós temos que valorizar, porque Jesus valorizava. Jesus não estava numa cultura judaica, mas ele ensinou-nos, dando-nos qual era a orientação de Deus para como é que nós nos devíamos lidar, neste caso, com os mais jovens, com os mais pequeninos. E estamos todos lembrados que os discípulos disseram a uma determinada altura a Jesus: ó Jesus, estão ali umas crianças e uns adultos, querem que tu os abençoes, não é? É melhor eles ficarem longe. E acabaram por dizer isto aos pais, aos familiares, às próprias crianças, não entendendo. Muitas das vezes, como discípulos, não entendemos, não é? Nós somos discípulos de Jesus. Muitas vezes não entendemos. E precisamos ter momentos na nossa vida em que nós podemos meditar na palavra de Deus, orar, interceder, esperando que Deus possa comunicar algo específico à nossa vida, não é? Porque Deus tem isso. Amém? E então o que é que Jesus disse? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, se nós não somos surpreendidos de alguma forma pelas palavras de Jesus, alguma coisa está a correr mal. Porque nós somos constantemente surpreendidos pelo aquilo que Jesus tem a dizer. Porque de facto Jesus está falando de um outro reino. Está a falar do reino que nós veremos de um dia estar numa forma plena. Jesus, em Mateus, no capítulo 19, diz, no versículo 14, diz: deixai os pequeninos e não os estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque é que aqueles que muitas das vezes não são contados no Velho Testamento e no Novo Testamento, Jesus está a dizer: dos tais é o reino dos céus. Há uma outra versão que diz: porque o reino dos céus é dos que são como eles. Porquê que as crianças têm este lugar tão importante? Porquê que Jesus está dizendo isto? Chocou os discípulos, choca muitas mentes, mas aquilo que Jesus, acredito, quer dizer é que uma criança não tem obra para apresentar a Deus. Porque tem pouco tempo de vida. Não tem a capacidade já adquirida com os mais velhos. E muitas das vezes esse conhecimento impede que Deus possa se fazer presente. A criança aceita com naturalidade coisas fantásticas. A criança acredita de uma forma mais simples. Não anda a fazer contas de cabeça como muitas vezes os adultos andam a fazer. Isso é impossível. Uma vez aconteceu isso, deu mal, não é?
ouve as palavras de Jesus de uma forma completamente diferente. E é isso, acredito que sim, que Jesus quer dizer nesta tarde aos irmãos. Jesus fez muitos milagres, muitos deles não estão escritos. A Bíblia diz que senão não haveria livros, páginas com tanta coisa que Deus fez, com tanta coisa que se passou na igreja. E de facto Jesus, um dos maiores milagres de Jesus foi ressuscitar um rapaz que estava numa cama. Ia ser enterrado, não é? E de facto Jesus teve compaixão e aquele rapaz que tinha morrido, que acabou por ressuscitar, tinha apenas uma mãe, ou seja, aquela mãe viúva ficava sem o seu filho. E aquilo que eu consigo ver deste milagre de Jesus é que este rapaz foi importante, não apenas por si, mas foi importante por causa da sua mãe. A segurança social não era uma realidade na altura. Aquela mulher ficava numa condição de abandono, de desamparo. Jesus compadece com aquilo que os outros não veem. Jesus, neste caso, compadeceu-se. E existe uma ligação de este rapaz ressuscitar com aquilo que aquela mulher poderia, morrendo aquele rapaz, experimentar. Há uma interligação. A igreja é feita de interligações. A igreja é feita de diferença. A igreja é feita de pessoas que, na sua diferença, se ajudam mutuamente a construir. Para terminar, quero ler um texto e vamos abrir. É um texto muito importante, tão importante que o apóstolo Pedro, há quase 2000 anos, explicando o derramar do Espírito de Deus, alude a que Joel, no capítulo 2, no versículo 8, falava daquilo que eles estavam a viver quando o Espírito Santo foi derramado. Vamos ler. Joel, capítulo 2, versículo 8. E Joel, no capítulo 2 do versículo 8, ele fala de jovens, ele fala de velhos, fala de profecias, fala de visões, fala de sonhos. E temos que dar espaço para que as profecias, os sonhos e as visões possam acontecer. Joel estava falando que e há de ser que depois, nos últimos tempos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E de facto, há uma intenção de Deus a usar os mais jovens, não para benefício próprio, não como aquele rapaz que naquela cama ressuscitou, não por causa dele apenas, mas por causa do todo. E de facto, Deus, através de Joel, ele informa, e Pedro, há quase 2000 anos, está falando disto, que os jovens, eles terão a função de anunciar algo da parte de Deus. Têm a função de anunciar algo da parte de Deus, de visualizar aquilo que Deus quer comunicar. Ponto final. E isto é bonito. E isso é aquilo que deve acontecer. E nós, como igreja, o que é que nós poderemos fazer? O que é que a Bíblia nos diz para nós fazermos? Além de nós fornecermos o conhecimento, a oportunidade da experiência que aconteça, o exemplo, o que é que nós podemos fazer? Orar, não é? Interceder. E somente quando nós temos esta noção de que aqueles que sem Deus
na posição em que se encontram aqueles que não têm Deus, e a posição daqueles e o benefício daqueles que têm Deus na sua vida, quando nós temos noção desta diferença, nós, de uma forma consciente, no nosso coração, a nossa ação é uma ação com propósito. Não estamos por acaso, estamos com um objetivo e estamos com um propósito. O nosso caminho está a ser trilhado de uma forma correta. E é isso que Deus quer. Que o nosso caminho seja, em todos os aspectos, seja trilhado de uma forma correta. E neste momento agora, o tempo é tempo de oração. Vou apenas referir o profeta Samuel para terminar. Não era ali atrás que eu ia terminar, ainda tenho. O profeta Samuel, ele fala que quando ele sentia a necessidade de orar pelo povo. O povo naquela altura, ele reconheceu, pediu um rei, ele reconheceu como um todo que não agradou a Deus com as suas escolhas. E Samuel diz, no capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, não orar era uma desobediência. Não orar era pecado. Não orar era estar contra Deus. E Samuel tinha justificativa para não orar. E este peso que Samuel nos traz aqui, não é porque eles merecem. Não é? Neste caso, neste contexto, não é pelo merecimento dos outros. É porque é algo que Deus quer. E somos ensinados, vou terminar, somos ensinados por Jesus que este é o caminho, o de colocarmos no altar de Deus aqueles que são dele. Aqueles que são dele. E nós, nesta noite, vamos ter essa oportunidade. Vamos ter a liberdade de nós orarmos de uma forma mais prolongada. E vou ter uma palavra de oração, depois vamos encerrar as nossas câmaras para assim de uma forma de joelhos, em que nós todos podemos ter um tempo individual. Cada um de nós pode participar desta oração, deste tempo de oração, de uma forma mais recolhida, mais intensa, não é? Eu acredito que sim. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, aqueles nossos irmãos, aqueles visitas, aqueles que não te conhecem, que têm se deslocado ao longo deste tempo em que nós estamos aqui em Portimão, aqueles que estão inclusive ouvindo e vendo este culto, Pai, que eles possam ser alcançados. Que nesta noite nós também não nos possamos esquecer daqueles que sofrem longe de Ti. Pai, que haja compaixão no nosso coração, que o exemplo de Jesus possa ser um exemplo que nós possamos seguir. Queremos, Pai, que Tu possas reconstruir aquilo que foi destruído, os relacionamentos, a saúde dos corpos possa ser recuperada, o sofrimento interior possa dar lugar à paz e à alegria, e a fé possa crescer em Ti, Pai. Te agradecemos pelos aqueles que um dia irão se decidir por Ti. Te agradecemos pelo aquilo que já fizeste, aquilo que estás fazendo, aquilo que estás tocando, da forma como Tu sabes e Tu conheces. Pedimos e intercedemos na tua orientação, no Teu poder, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então, agora já sem emissão,